Gente aí tem alguns gatilhos mentais aí, emocionais, que quando você lembra, você fica chateado, chateada, que nem o Max. O Max tem coisa que o Max lembra, que eu vou falar pra você, ainda o sangue ferve, cara. Demorar umas 4 gerações, eu acho, pra. Deixa isso pra lá. Não tenho ódio, não tenho mágoa. Não. Isso é Mas tem coisas maravilhoso. que. Entendeu? Tem coisas que ainda faz dodói no Max. Vamos começar então, depois da vinheta, começa o nosso Inspire, Respire com Alda Marinês. Vamos lá. Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, você olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui, nesse nosso momento, nesse nosso encontro. E hoje o tema, doenças e as emoções. Como que as emoções contribuem para as doenças da nossa humanidade? A gente conversando aqui sobre pressão alta emocional. A gente passa por um sufoco, um desespero, uma raiva, uma tristeza, uma angústia, uma pressão muito grande de fundo emocional. E aí a nossa pressão sanguínea sobe. E daí ela não baixa mais. Você precisa de medicamento, muda todinha a sua dieta e a pressão não abaixa. Se você parar de tomar o medicamento, a pressão sobe. Ela está controlada. É como se fosse uma bomba prestes a explodir. Esqueceu de tomar o medicamento, a pressão sobe. Só que você mudou, passou a tomar medicamento, mudou a alimentação, mas não olhou para as emoções. O que fez causar esse aumento na pressão? Da mesma forma que existe a gastrite, estou com gastrite nervosa. Aí você vai lá, toma um medicamento, faz a dieta e você está sempre com essa gastrite nervosa. Cuidou das emoções? O que fez causar essa gastrite? Essa irritação no estômago, como se fosse um arranhão no estômago. E aí tem que cuidar, porque senão vira HP, que é a bactéria Helicobacter pylori, que você toma antibiótico. E aí, se você não trata também, vai dando refluxo, vai dando esofagite, dá arrotos constantes, má digestão. Toma um medicamento, faz a dieta, tudo bonitinho, uma endoscopia a cada 3 meses e está sempre do mesmo jeito. E as emoções? Olhou? É enxaqueca. É enxaqueca, abre uma aura nos olhos, ou então dá aquele apagão, e aí, bum, uma dor de cabeça insuportável. A tendinite, rinite, sinusite, gastrite, bursite. Ite significa raiva. Então, dependendo de onde está a sua raiva, ela reflete no seu corpo. E aí você tem tendinite. Aí o básico é porque você trabalha com movimento repetitivo, né? Sempre o mesmo movimento. E aí desgasta o tendão, dá a tendinite. Só que a pessoa que trabalha do seu lado, ela faz o mesmo serviço que você. E ela não tem. Que coisa. Como é que pode? Ah, mas é porque ela é muito mais forte do que eu, ela é muito mais fraca do que eu, ela faz academia, ela tem uma diferenciação na manutenção do corpo. Às vezes não. Ou mesmo se tiver, ela não tem nada disso. E por que você tem e ela não? Porque as emoções, como que as emoções afetam o nosso corpo físico? Se você for pensar, no caso da pressão alta, por exemplo, você passou por um trauma, uma pressão, um desespero, uma angústia, uma tristeza muito grande. Uma raiva muito grande. E isso desencadeia toda uma cascata bioquímica no seu corpo. Só que essa cascata é a mesma coisa que você abrir a torneira da sua pia. Se tivessem a tampinha do ralo, a água vai escoar, e essa água nunca vai cessar. Vai do mesmo jeito que cai da torneira, desce no ralo e a gente nem liga.
Agora, se você tampar a pia com a tampinha, vai acumular água. E esse acúmulo dessa água vai transbordar. E esse transbordar reflete no seu corpo. Então não é de um dia para a noite. Você passou por uma raiva, a pressão subiu, você foi parar no pronto-socorro, tomou ali uma injeção de alguma coisa e ele pede para você fazer um acompanhamento no ambulatório. Aí um dia sua pressão está alta, no outro está baixa, num dia está alta, no outro está baixa, então vamos tomar medicamento. Muda a sua dieta, tira isso da alimentação e aí vamos controlando. E todo dia o medicamento e a pressão controlada. Se fizer o teste de parar de tomar o medicamento, a pressão sobe. E você nem passou nervoso. Mas por que sobe? Porque aquela água represada, daquela emoção, daquela raiva anterior que desencadeou tudo isso, está ali. Não foi tratada. Então é como se a pia tampada, você tivesse sempre com uma canequinha tirando o excesso da água, tirando o excesso da água. Você parou de tirar com a caneca, transborda. A caneca seria o medicamento. Então, como é que faz? E uma gastrite nervosa? A mesma coisa. Você teve um desconforto, geralmente com uma pessoa, deu uma raiva muito grande, o seu ácido gástrico transbordou e corroeu a parede do seu estômago. Por isso que é uma irritação do estômago. Só que o estômago, pela medicina chinesa, são os relacionamentos interpessoais que a gente tem. Então, aquele chefe que fica te cutucando o tempo inteiro, seu marido que fica ali te cutucando o tempo inteiro, sua esposa que fica te cutucando o tempo inteiro, isso vai descendo, aumentando a quantidade de ácido gástrico no seu estômago. E aí vai corroendo. E aí você está nervoso, você não consegue comer direito. Ou você come demais, ou você não come nada. E aí o seu estômago é lesado. Gastrite nervosa. Toma um medicamento, faz a dieta, mas a emoção, o lidar com aquela pessoa em específico, você não está conseguindo digerir. E a enxaqueca? A enxaqueca, por que os olhos? É sempre os olhos que são afetados. Na enxaqueca de aura, abre, parece que abre um negócio no seu olho, de repente estoura a dor de cabeça. Ou dá aquele apagão, fica tudo escuro. Alguma coisa você não quer ver. E aí você não querendo ver, geralmente de uma situação que você está pensando muito, desencadeia a enxaqueca. Como que faz então? Da onde vem tudo isso? Uma pressão alta, por exemplo, emocional. Provavelmente a sua infância. A sua infância com muito controle, com muita pressão, com muita exigência de perfeição. Então você tem que fazer tudo certinho, você tem que fazer tudo na hora certa, do jeito certo. Se você colocar virado para lá, tá errado, você tem que arrumar e alguém sempre te cobrando, você está sempre sob pressão. E você quer explodir, você quer gritar, você quer falar não vou, não faço, não quero, mas não pode. Então você vai abafando isso, abafando uma vida inteira. Até que surge uma situação fatídica que ali você explode. Ou você explode ou você engole tudo. E esse engolir tudo ou explodir com tudo desencadeia a pressão alta emocional. Aí você vê, por exemplo, diabetes emocional também. O que é a diabetes? A diabetes é quando o seu pâncreas diminui a produção de insulina. Então ele não consegue dar conta de todo o açúcar no sangue. Sangue. O que é o sangue? Pela medicina chinesa, o sangue é a alegria de viver. E quando o seu sangue está comprometido, seja porque ele está fluindo muito rápido ou muito devagar, e aí dá pressão, alteração na pressão, seja nos seus hormônios que não estão conseguindo suprir a necessidade do corpo, que daí desencadeia a diabetes e várias outras patologias, e principalmente na tristeza. Se você está com problema no sangue, tem tristeza. Se você tem diabetes, tem tristeza. Se você tem pressão alta,
tem tristeza. Todo mundo tem tristeza, não é essa a questão. Mas é como que você lida com a tristeza. Lembra que num outro programa eu falei que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional? É esse opcional que desencadeia as patologias da nossa humanidade. Então, se acontece 10 coisas boas durante o seu dia, não faz mais do que obrigação. A vida tem que ser assim. Mas se acontece uma coisa ruim, pronto. O seu dia parece que ele fica focado somente naquela coisa ruim. E ali desenvolve pensamentos, sentimentos e emoções que vai desencadear a tal da bioquímica no seu corpo, que vai deixar totalmente disfuncional a sua parte hormonal, as enzimas. Toda a bioquímica do seu corpo é alterada por pensamentos, sentimentos e emoções. Então você imagina uma criança que ela foi criada de uma forma rígida ou relapsa, os pais nunca estavam presentes, ou então de uma maneira muito fútil, ou com muita cobrança, ou com desprezo, descaso, ausência. Ela tem ali uma dorzinha no coração. E essa dorzinha no coração desencadeia todo tipo de pensamento. O que para mim é uma coisa muito simples e muito fácil de resolver, para você não é. Então, se eu grito com você, passou. Mas para você não. Então, se para mim passou, eu estou ótima, eu estou plena. E você está remoendo aquela coisa dia após dia. E esse remoer dia após dia vai desencadear uma patologia. Seja ela na pele, nos olhos, na cabeça, no ouvido. Tontura, vertigem, labirintite. Pela medicina chinesa, o ouvido é a entrada do medo. Então, quando a gente tem o desequilíbrio da labirintite, a gente está com medo. E aí qual é o problema de ter medo? Nenhum, porque o medo faz parte de todas as emoções. A gente tem que ter a raiva, a gente tem que ter o medo, a gente tem que ter a alegria, a gente tem que ter a tristeza, a gente tem que ter todos os tipos de emoções equilibradas. Agora, por exemplo, se eu tenho muito medo de ser criticado, eu tenho medo de me expor. Se eu tenho medo de me expor, eu não coloco para fora o que de melhor tenho. Porque alguém vai me criticar, alguém vai me rebaixar. Então eu tenho medo de me mostrar. Isso me dá uma ansiedade muito grande. Ansiedade, doença do século, junto com a depressão, outra doença do século. Ao mesmo tempo que eu estou na expectativa do amanhã, eu estou lembrando de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, de 90 anos atrás. E aí, se for para você contar uma história que aconteceu com você semana passada, talvez você não saiba contar com tanto requinte de detalhes. Mas uma situação que te aconteceu lá 90 anos atrás, você sabe contar. Então você vê o tanto de valor que a gente dá às coisas antigas, às coisas passadas. E essas coisas passadas continuam reverberando até hoje. E aí você não se dá bem no seu trabalho, você não se dá bem no seu estudo, mas o que tem a ver com a criação que eu tive? Tudo. Porque se seus pais eram rígidos, austeros, eles eram ausentes, você foi abandonado por mãe, por pai, o coração dói. E olhar essa dor do coração é o que te traz a liberdade, te devolve a felicidade. A gente tem que viver sorrindo, feliz, alegre e saltitante 24 horas por dia? Não é isso. Mas é digerir as emoções que lá atrás aconteceram e até hoje te machuca. Aquilo que te machuca, está te machucando a vida inteira. E você fala, eu não quero nem ver esse negócio de emoção, porque eu vou relembrar tudo o que aconteceu. Só que você continua relembrando todos os dias. Seja numa situação muito simples, uma coisa que você viu na televisão te leva àquela memória lá antiga que te ocasionou todo o sofrimento que você tem hoje. Então é melhor você olhar para trás com profundidade, com verdade e arrumar esse negócio de uma vez do que você ficar sofrendo todos os dias com medo de olhar para as emoções. A gente tem pressão alta emocional, a gente tem diabetes emocional, colesterol. Aí você fala, mas o colesterol é só para quem está acima do peso.
Não. Colesterol também é tristeza. Por quê? O que significa colesterol? Óleo sólido, proveniente da bile. A bile é do fígado. O fígado, na medicina chinesa, é o que rege a raiva. Então você está sempre com raiva e o seu óleo está solidificando. Então não é melhor você tratar a raiva para daí o óleo poder se dissolver e fluir harmoniosamente no seu corpo? Porque tudo é necessário. A gente precisa do colesterol, a gente precisa da insulina, a gente precisa da glicose, a gente precisa de tudo no corpo. Do ácido do estômago, precisa de tudo. Só que em quantidade equilibrada. E as emoções, elas desequilibram isso. Você pode ver, você passa por uma situação muito difícil, então você está ali sobre uma adrenalina muito intensa. E você consegue resolver aquela situação e depois parece que desliga da tomada, você cai. E aí você fala, é porque eu estava com muita pressão, muita tensão, muita cobrança, consegui resolver, agora pronto, agora eu posso relaxar. Você relaxa, mas aí pode contar que daqui 3 dias algum sintoma no seu corpo vai aparecer relacionado àquela emoção. Então, por exemplo, se você tem dermatite, o que é dermatite? It é raiva da pele. Então você tem coceira na pele, você tem lesões na pele. Mas a pele é o que te promove o contato com outras pessoas, com outros ambientes. Então você chega num lugar, você se sente bem, uma pessoa toca no seu, dá a mão para você, você se sente bem ou não. Só que você ter que todos os dias ir naquele lugar ou se deparar com aquela pessoa, aquilo te dá raiva. Então eu não quero contato, eu não quero chegar perto, mas eu sou obrigada porque é o meu trabalho, é o meu convívio, então eu tenho que ir. Esse tenho que ir, uma hora vai desencadear a dermatite. Então a sua pele está muito hidratada, super luminosa, de repente, do nada, nem mudou o tempo, você nem esteve num ambiente de poeira e a sua pele fica craquelenta. Repara o convívio que você está tendo com pessoas que está te incomodando. Ou então, o seu pé vira um casco, parece uma tartaruga, de tão grosseiro. Aí você fala, mas eu não ando descalço, eu passo creme, eu passo óleo, eu passo pomada, eu passo tudo. Mas o seu caminhar está em contradição com o seu objetivo. Então o nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro daquilo que a gente está fazendo de melhor para nós mesmos e aquilo que estamos fazendo contra a nossa própria vontade. Então eu não quero fazer isso, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero mais atuar dessa forma e eu continuo. Observe o seu corpo, os sinais que estão aparecendo. Então é o cabelo que cai, é a barba que falha, é a pele que fica ruim, é o estômago que começa... Você não come nada de exagero, mas parece que você comeu um elefante. É desconfortável. Observa os relacionamentos que você está tendo, as pessoas que você está interagindo. Aí de duas uma, se você pode se ausentar, vira as costas, fecha a porta e vai embora e sai correndo. Mas ali adiante você vai se deparar com a mesma situação, porque a emoção você está levando junto. Não é você simplesmente fechar a porta, é você digerir a emoção. E digerir a emoção é você olhar lá para trás e você ver que você, geralmente todos os gatilhos, os traumas vêm da infância. A nossa infância, seja ela a melhor infância, que eu acho difícil a pessoa que fala que teve uma infância maravilhosa. Toda criança tem a sua frustração. Seja porque eu quero, mas eu não posso ter. Seja porque eu quero, mas ninguém quer me dar. Seja porque eu quero de birra. Então, cada situação a gente observa de uma maneira diferente. Então, é assim, se você passou muita necessidade na vida... Você sempre quis tudo e nunca teve nada. Então hoje você não se sente merecedor de ter, seja lá o que for. Se você foi muito reprimido, você tenta a perfeição, você tem que ser sempre o melhor, em tudo, para que a pessoa te elogie, para que você seja validado.
para que você seja reconhecido. Então a gente tem a necessidade, sempre tem a necessidade de alguma coisa. Todo mundo é carente, todo mundo é raivoso, todo mundo é triste, todo mundo é ansioso. Só que a gente tem que entender que essa situação em desequilíbrio, o corpo vai mostrar, o corpo vai dar sinal de que alguma coisa está errada. Então, o corpo inteiro, absolutamente tudo no seu corpo, observa que do nada muda. Só que não é do nada. Você passa por uma situação, 3 dias depois, 3 meses depois, você vai ter algum reflexo no seu corpo. E aí você sabendo fazer essa leitura do que é que cada coisa está representando, as suas emoções referente ao seu corpo, você tem uma dica, uma pista de como resolver aquela situação. O que depende de você, você pode resolver. Então, se você tem pressão alta e você tem que fazer a dieta, tira aquele tempero industrializado, faz uma alimentação mais saudável, só que você toma o comprimido, continua passando a mesma raiva de todos os dias, e até a salada tem tempero industrializado. Como é que pode uma salada com tempero industrializado? É gosto? Não é gosto. É hábito imposto. Então, se você fazer uma salada com produtos naturais, o sabor é diferente. Tem sabor gostoso. Não aquela coisa industrializada que vai entrar no seu corpo e vai sobrecarregar o seu rim, causar acúmulos de toxinas no seu sangue e a sua pressão não controla. Mas, se você, além de você fazer o uso do medicamento, fazer uma readequação da alimentação com opção de produtos naturais e você buscar coisas que te tragam felicidade. Aquela situação que te causou transtorno, você pode resolver? Resolva. Você não pode resolver? Aí vem a palavrinha que parece que é impossível. Perdoe. Perdoar aquela pessoa que te machucou. Perdoar aquela pessoa que te atazanou a vida inteira. É muito mais fácil, por incrível que pareça, do que você passar a vida inteira sofrendo emoções pesadas que só acarreta prejuízo para você. Observa bem. Se você olhar para aquela pessoa e ver a dificuldade que ela tem em lidar com coisas boas, em lidar com a sua benevolência, com a sua capacidade de não ter interesse, a sua capacidade de ser resiliente, ela não é capaz de lidar com isso. Então não é um problema seu, é um problema dela. Você fez tudo de bom para ela e ela só te sacaneou, o problema não é seu. A gente dá aquilo que tem. Quando a gente tem o bom, a gente dá o bom. Quando a gente tem o ruim, a gente dá o ruim. Aí vai de cada pessoa. E não é julgar a pessoa que ela é ruim. É uma pena que ela ainda não conseguiu ter uma outra visão mais leve das coisas. De que nem todo mundo vai te sacanear. De que nem todo mundo vai te prejudicar. As pessoas têm a intenção de ajudar, mas às vezes a gente não sabe nem receber ajuda. Nem receber carinho a gente não sabe. E aí não é um problema seu. É o problema da pessoa que não sabe lidar com isso. Então, se lá atrás sua mãe, seu pai, seu avô te prejudicaram de alguma forma, perceba a pequenez, perceba a dificuldade que ele tem em promover sentimentos e emoções bons para outras pessoas. Ele não sabe. E se você sabe, perdoe. Perdoe a si por ter passado por aquela situação de raiva que explodiu. Uma coisa é você passar por uma situação que te pega no pulo. É uma situação inusitada. Ali da raiva, ali da adrenalina, ali da tristeza, da mágoa, dá tudo. Outra coisa é você constantemente sofrer com aquela situação. Que nem você deu o exemplo da pressão alta, passou por uma raiva e foi parar no hospital. A raiva você tratou? Não trata. A gente passa por cima. Só que aí vai chegando, anos vão passando, o tempo vai passando, aí é problema da idade. Não é problema da idade.
que se você observar, tem vários idosos aí numa alegria tão grande. Tem problemas, todo mundo tem. Só que ela dá mais intenção, dá mais valor, dá mais atenção, coloca mais energia nas coisas boas do que nas coisas ruins. As coisas ruins, a gente tem que ter o raciocínio para lidar com aquilo. Então a gente tem que resolver o que é ruim. Se depende de você, resolva. Se não depende, perdoe. É a maneira mais fácil da gente lidar com as situações. E a gente vai lidar sempre com pessoas muito boas e pessoas não tão boas. A gente vai evoluindo, a gente vai se deparando com situações diferentes. Às vezes na mesma questão. Se você for observar o seu chefe, ele é um chefe muito tirano, mas o anterior, ele era mais. Esse aqui é menos. Então você vai evoluindo. É a pequenos passos. Só que como a gente falou no programa anterior sobre a Matrix, não é o finalmente, é o caminhar. Então em cada situação que a gente passa, a gente evolui, a gente desperta alguma coisa. Tudo tem um ensinamento. E se a gente lidar com a parte mais positiva de cada situação, a gente percebe que ganhou muito. Ganhou muito porque a gente sabe ver o valor das coisas. Quem não sabe ver o valor das coisas, não é uma questão sua, é da pessoa. Ela que resolva. Isso não é uma forma fria de falar, é a realidade. A gente não tem como resolver o problema de todo mundo. Eu vejo que você é de tal forma, eu não tenho como te ajudar a resolver isso se você não quiser olhar para isso. Então é como eu falei, a gente passa por situações, adquire doenças emocionais e a gente fica ali naquele panos quentes para não olhar para as emoções. Mas quando você olha para as suas emoções, de preferência as menores, você consegue perceber que alguma coisa você pode fazer por você para que você melhore. É sempre você melhorar. E não é passar por cima de ninguém. Não é com arrogância. Não é com orgulho. Não é com maldade. É ver que quando você pode lidar com aquilo, você lida. Quando você não pode, você sai. E quando você sai, você coloca toda a sua energia em você. Aí você vai, faz uma alimentação mais balanceada, faz um exercício físico, coloca aquela música que você adora, vai dançar, vai brincar, vai rir. Tem gente que hoje em dia não consegue mais rir. É triste isso. E quando você consegue ver o lado positivo de toda a situação que você passou, você percebe o quanto você ganhou, mesmo com a pessoa que te machucou. Aquela pessoa que te deu a raiva, que situação que ela está? Tomara que ela esteja bem. Mas se ela não estiver bem, olha o quanto você se fortaleceu e como hoje você está diferente. O quanto você conseguiu evoluir, o quanto você conseguiu expandir, mesmo sem olhar para as emoções. Imagine se você olhasse para as emoções. Quão diferente você estaria? Quão mais leve você estaria? Atrás das suas coisas, atrás dos seus benefícios, você teria mais coisas se você não estivesse tão voltado naquela emoção anterior, aquela emoção antiga, de muitos anos atrás. Então, o trauma, o gatilho, ele tem início desde a nossa concepção, onde a gente já tem aquela separação do interno da mãe, e a gente agora caiu no mundão, e agora eu preciso de cuidados, e quem é que está me cuidando? A criança, ela sente, ela percebe o quão a mãe está angustiada, o quão o pai está angustiado, e ela se sente culpada pela situação da casa, da vivência dela. Por incrível que pareça, a criança acha que ela é culpada de tudo de errado que acontece dentro de casa. E não é. Mas é a percepção que ela tem. E se a gente tivesse uma leveza maior, e não é chorar escondido no banheiro. Pode chorar na frente da criança, falar, tô fraco, tô triste, tô bravo, tô não sei de que forma. Assumir. Porque se a criança ela te pega escondido chorando, ela acha que a culpa é dela. E aí essa criança, quando cresce, ela quer reparar tudo, ela quer fazer de tudo, ela quer tentar
arrumar absolutamente tudo. E aí vem o perfeccionismo. E aí esse perfeccionismo não é atingido, aí vem as doenças. Aí vem os ites. A bursite, a tendinite, a rinite, a sinusite. A pancreatite. Dermatite. Olha quanta coisa que o nosso corpo mostra de sinal de que a gente precisa tratar essa raiva. Para que a nossa pele melhore, o nosso pâncreas melhore, o rim, o fígado, o estômago, o duodeno, a garganta. A gente não consegue falar as coisas que a gente tem preso. E aí dá bruxismo. Você dorme, a hora que o seu inconsciente vem à tona, você range os dentes, você quebra os dentes. Aí no dia seguinte a boca tá torta, tá com o maxilar doendo. Porque eu queria falar, mas eu não posso. Eu não posso. Então eu guardo. Tudo a gente vai guardando. E esse guardar, chega uma hora que ele explode, de diversas formas. Numa pressão alta, numa diabetes. Mas, se a gente buscar mais alegria, e não é na euforia de estar rindo descontrolado. Rir de tudo também é desespero. É tudo equilíbrio. Então, quando você está triste, chora. Mas só por um pouquinho. Quando você está alegre, viva essa alegria. Pelo maior tempo que você for capaz de manter essa alegria. Que da mesma forma que a tristeza desencadeia uma cascata no seu corpo, a alegria também desencadeia uma cascata no seu corpo. E você fazendo a associação do externo com o seu interno, faz a diferença. Só que a diferença não é do dia para a noite. Tudo que acontece no externo reflete em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses. Do positivo e do negativo. Então, que você cultive mais momentos positivos na sua vida. E que o que for negativo, você consiga transmutar. O que é transmutar? Não é trocar de triste para feliz. Não é trocar de raivoso para em paz, zen. Não, não é isso. É você entender aquela situação. Como você com 50% de responsabilidade e o outro também com 50% de responsabilidade. Porém, como você lida com a sua parte é 100% responsabilidade sua. Não é que eu tenho que ir ali te pedir desculpa, e nem você vir aqui me pedir desculpa. Mas é eu perceber a minha responsabilidade e a partir dessa percepção eu ver o que melhor eu posso fazer por mim. Você, eu te perdoo. A mim, o que eu faço? Eu me amo, eu me perdoo, eu me cuido, eu me nutro, para que as minhas emoções sejam o mais positivas possível e por um maior tempo. Porque a gente não está feliz o tempo inteiro. Mas quanto maior tempo de felicidade, de convívio, de harmonia, de paz, de tranquilidade a gente conseguir manter, a nossa bioquímica vai estar positiva. Quanto menos emoções negativas eu puder, menos negativo vai ter no meu corpo. E o nosso corpo é o instrumento que a gente tem para tudo. É o nosso sustento. A gente sustenta o corpo, a alma, o espírito. E o que a gente faz com esse corpo reflete na nossa alma. Por isso que cuidar das emoções é importante para que a nossa alma esteja cada vez mais limpa. Pensa uma raiva, você briga no trânsito, você xinga, você berra, você esbraveja, sai dirigindo bravo, bate no carro da frente. Se a pessoa te dá uma fechada e você faz uma piada, eu garanto que você não bate no carro da frente. Porque aquilo que a gente emana, a gente recebe. Então, se eu estou emanando raiva, se eu estou emanando inconformismo, eu vou receber essa mesma frequência. Numa situação diferente, mas na mesma frequência. De uma pessoa diferente, mas na mesma frequência. Então eu não posso manter sentimentos negativos por muito tempo.
Eu tenho que passar por cima daquilo, mas não é feito um trator. É observando aquela situação, a minha contribuição naquela situação. Qual foi a minha contribuição? Para que eu entender, digerir e transmutar. Quando eu conseguir transformar uma coisa ruim em positiva, eu transmutei. Então, é mais fácil você dedicar energia naquela situação de transmutar aquilo do que você ficar rememorando, ruminando, relembrando várias vezes a mesma situação. E cada lembrança que você tem daquela situação, a bioquímica do seu corpo fica negativa. Aí o seu pâncreas fica triste, o seu fígado fica triste, e aí desencadeia a pressão alta, colesterol, esteatose hepática, gordura no fígado. Olha quanta raiva a gente cultiva, chega a acumular gordura no fígado. Então, se você for pegar cada patologia e você for ver o significado de cada palavra, se você for ver enxaqueca, é meia cabeça, meio crânio. E a outra parte? Aonde que está? Congestionada com pensamentos repetitivos que você não resolve. Então observa como o seu corpo ele dá sinais o tempo inteiro. Ele dá sinais aparentes e outros sinais que precisam de exames mais invasivos para a gente ter noção do que está acontecendo. Só que os seus órgãos estão refletindo. Eles estão pedindo ajuda. Eles estão pedindo socorro. Resolva suas emoções. E como que resolve as emoções? Tem psicólogo, tem psiquiatra, psicanalista, terapeuta. Você já recebeu uma massagem para você ver o tanto que a pessoa que está te fazendo a massagem, ela fala, nossa, você está cheio de pontos. Nossa, você está cheio de nódulos. Nossa, você está muito tenso. E quando você sai da massagem, parece que você está pisando em nuvens. Você sai leve. E aí você vira a esquina, você se depara com uma situação irritante, pronto, você trava tudo de novo. Então não é mais fácil você entender que você tem sim aquela capacidade de guardar emoções negativas. E quando você faz a terapia, você entende isso e você consegue se policiar. Você consegue perceber que você está agindo de novo da mesma forma. E quando você consegue isso, não é uma cobrança, mas é você se perceber como, por exemplo, raivoso. Então eu tenho muita raiva, eu guardo muita raiva. Meu fígado vai ter gordura acumulada. Meu colesterol vai dar alterado. O meu estômago vai dar gastrite. A minha pele vai dar dermatite. A unha, sim, a unha quebra. A unha fica riscada. Ela fica manchada, pontinhos brancos. Tinha gente que falava que pontinho branco na unha era sinal de que ia receber presente. Já ouviu isso? Total desequilíbrio, total necessidade do rim se harmonizar. E aí o seu rim é o quê? É o medo. Então você rói a unha com medo. A sua unha fica riscada, manchada, com medo. Agora, hoje em dia, a gente coloca unhas por cima da nossa própria unha. Então você não sabe como que você está. Você não consegue se observar. Você passa muita maquiagem, você não observa a sua pele. A gente está encobrindo tudo. As emoções e o próprio corpo a gente está encobrindo. Então eu vou disfarçar que eu estou bem para que todo mundo diga que eu estou bem, mas por dentro eu estou morrendo. Será mesmo? Será que vale a pena você manter esse disfarce? Não é melhor um dia você sair pleno, lindo, maravilhoso, e no outro você está com cara de acabado, mas você está sendo verdadeiro. Mas as pessoas não podem ver e as pessoas vão dar pitaco. E o que a opinião dos outros vai mudar a sua própria vida? O quê? Se eu tenho uma dúvida, eu não sei se eu vou, se eu fico, você diz para mim a sua opinião. Aí eu fico na dúvida, eu pergunto para outra pessoa. Ela diz a opinião dela. Mas no fundo, a decisão é minha. Então a opinião dos outros não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é você olhar para você,
se entender como uma pessoa cheia de defeitos, porque todos nós temos defeitos. Olhar para esses defeitos e transmutar cada um desses defeitos. E você transmuta isso através de terapia, através de conversas enriquecedoras. Conversar bobagem. É interessante quando a gente tem aquele papo bem descontraído, que a gente só fala besteira, dá risada. É maravilhoso, parece que não, mas acho que é o que realmente a gente guarda para a vida. Você pode ter tido uma conversa muito intelectual com alguém, mas aquele bate-papo com seu amigo, que se deu gargalhada sentada na escada, na calçada, você não esquece. E é esse tipo de coisa que a gente tem que ter o equilíbrio, tanto da diversão quanto do intelectual. Nem muito eufórico, nem muito Caxias. Equilíbrio. Tudo na vida da gente depende de equilíbrio. Gratidão por estar aqui. Até a próxima. Muito bem. Vocês acabaram de ouvir aí a Alda Marinês e continua, porque a gente agora tem a nossa sessão de perguntas e você que tem sua pergunta aí, você pode mandar através do 985719636. Alda, toma uma aguinha. Toma uma aguinha tranquilinha. Nossa, quanta pergunta aqui no Instagram. Meu Deus. Pessoal, deixa eu falar aqui, ó. De Point, Aline Publicidade, tá também aí. Bom dia, meus amigos, bom trabalho. O tema é muito bom. A Elaine Santiago. Deixa eu colocar aqui na tela, o pessoal de casa ver. 3, 2, 1. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Ah, tá desse lado aqui, ó. 985719636. Gente, o pessoal do Instagram, eu vou colocar na tela aqui também para quem tá em casa acompanhar e ver. E a Alda vai passar pra gente aqui, tá bom? Para vocês aí de casa aí também que estão participando com a gente aqui no nossa terapia em grupo. Alda, eu vou falar para você e você responde para a pessoa, tá? A Elaine Santiago, as emoções da infância trazem muitas questões que reverberam na fase adulta. Segundo Judith Beck, as emoções acontecem segundo como a criança vê essas emoções no ambiente em que vivencia. A psicoterapia vai auxiliar bastante nessa reconstrução dessas emoções, em conjunto com tudo que você está explicando. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. A criança ela tem uma visão diferenciada. O que para mim eu estou educando, para a criança eu estou repreendendo. Só que isso varia com a intensidade que eu coloco. Não. E a criança ela tem a percepção diferenciada dela. Essa percepção é o que desencadeia os gatilhos e os traumas. Olha aí, gente, 98571-9636 aqui da sua Rádio Tiradentes FM, a Rádio Conferência Mais Cultura em São Paulo. Deixa eu mandar aqui um ótimo dia também para o Agro Ebenezer, a Coab 2 Ativa, Coab 2 Ativa, sejam bem-vindos. E o Walter Lima também já veio aqui, Walter Lima, se eu não estou enganado, já veio aqui na rádio. Gente, Flávia, tu faz a seguinte pergunta para você aqui no Instagram. Alda, as manchas nas unhas, é verdade que também são sinais? É o sinal do rim. Porque tanto as unhas, quanto o cabelo, quanto a pele e os ossos acabam acumulando sentimentos de medo. E a mancha nas unhas, o riscado da unha, o desgaste da unha, a fragilidade da unha representa o quanto de medo há. Nossa, tem isso também? Tem. Olha, a Jaqueline, ela tá falando assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Ela falou assim, cadê? Verdade, eu tive um princípio de infarto emocional. Que mais? Me estressei e guardei pra mim. E na madrugada, quando o corpo começou a repousar, entrou em pane, onde minha pressão subiu para de 12 por 8, subiu para 16, 17 por 8 e por 9. E tive fortes dores de cabeça, fora que vem junto as crises de ansiedade. Isso é um nervoso que ela passou e guardou. O coração da gente é onde a gente guarda mágoa. Mágoa.
O que é a mágoa? É má água. Uma água parada que não flui. Então é uma emoção que desencadeou ali e ficou. Por isso que o infarto, o AVC, a trombose, problema circulatório, é aquilo que eu falei, o sangue, a energia vital. Na medicina chinesa a gente chama de shui. É como se fosse um sangue energético. A gente não tem aquele mapinha de o sangue vermelho e o sangue azul, a veia e as artérias? Sim. É como se colocasse mais um fio verde, que seria das energias. Então, energias positivas, energias de alegria, o nosso shui, que é o nosso sangue energético, ele está ali a todo vapor. Agora, quando junta a mágoa, aí fica aquele sangue preto, aquele sangue pisado, aquele sangue que não flui. É a má água. Má água. Ó, deixa eu ver se ela vai me atender aqui. Gente, nós estamos ao vivo aqui através das ondas da nossa Rádio Tiradentes FM. E deixa eu ver se ela vai atender. Se ela atender, vai ser bem legal. Alô, Ori. Alô, bom dia. Bom dia, Jaque. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Então, você pediu pra... Tá podendo falar ou não? Posso, eu tô em casa de repouso. Ah, então tá bom. Fala, Jaque, o que tá acontecendo? A Aldo tá te ouvindo. Bom dia, Alda. Bom dia, Jaque. Tudo bom? Graças a Deus tá ótimo agora. Então, o mal nosso é guardar todas as nossas raivas e não poder expressar para fora, né? Eu trabalhando com crianças e com adolescentes, adultos, e o que mais me estressou no dia que eu tive esse princípio de infarto foi um adulto. Meu E Deus. como a gente não pode soltar a nossa raiva na hora de trabalho, eu guardei. Não. Por mais que eu sou uma pessoa bem expressiva, converso, brinco, zoo, bagunço, eu guardei para mim. Eu cheguei na minha casa, era umas 10 horas da noite, deitei, dormi e 1h da manhã o corpo deu pane. Cheguei no hospital, primeira coisa que o médico falou, você é usuária de algum entorpecente, você fuma, você se estressou. Eu falei, não, eu estava começando com o corpo repousar e deu tudo o que deu. Minha pressão subiu no céu, batimento cardíaco que seria o normal, acho que até 100, foi para 150, 180, 280, 220. Então, bagunçou todo o meu organismo, que eu nunca tive problema de saúde, que eu sou praticante de esporte, ao ponto de hoje eu estar tomando remédio para crise de ansiedade, para acalmar, não acelerar o coração. E, nossa, buga o sistema da pessoa quando a pessoa guarda para ela as raivas, os nervosos, igual você falou, né? Que a gente tem que diminuir o nosso ritmo para aguentar as pressões do dia a dia. Não. E o Max me conhece, sabe, eu sou brincalhona, bagunceira, mas coisas assim mais graves eu guardo para mim, que o mal nosso é esse. Não soltar as nossas raivas naquela hora que a gente mais precisa. Porque se a gente soltar, a gente perde o réu primário, né, Jaque? A gente mata. A gente mata. É verdade, perde o réu primário. Alda, e aí? Você vê, é o que eu falei, de 3 horas, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, é tudo 3. Ela teve desconforto, ela chegou em casa 10 horas da noite, quando foi 1h da manhã ela foi para o pronto-socorro. São 3 horas. E por que que a gente tem que guardar por as nossas raivas? Porque alguém nos decepcionou. Então, eu fui com uma expectativa e você me frustrou. Eu fico com raiva por conta da frustração da expectativa não atendida. Certo. Então, assim, é o adulto que desencadeou isso? Não. Quem desencadeou isso foi a própria Jaque, por ela não digerir direito a situação. Então, ela vai falar, mas aí é meu chefe que me mandou fazer coisa além, é uma pessoa que me distratou, é uma pessoa que me desrespeitou. Tudo isso. Ah, mas quando me desrespeita, me distrata, ou já que eu fico bravo também, pô. Mas aí você colocou o seu respeito. É que eu não posso, mas se eu puder... Então, quando a gente se coloca como prioridade, como uma pessoa que merece respeito, as pessoas não vêm desrespeitar a Mas gente. não dá vontade de falar umas verdades, cara? Você não irmão, pode falar. Você tá maluco, mano? Você viu o que você fez?
Então, Oi, Jaque. Oi. Então, Max, é porque assim, a gente trabalha com criança, a gente tem que ter aquele rebolado que é filho do outro. É, o filho Só dos que, outros. igual eu sempre falo, o que estressa na profissão escolar não é as crianças. Não é a criança em si, porque se ela está dando trabalho, a gente devolve para a mãe. A mãe se vira lá, dá as broncas. É o adulto. O ser humano adulto que dá a dor de cabeça um para o outro. A criança chorou, a gente acalmou, ela esqueceu. Só que o adulto a gente não pode bater de frente porque ele já sabe que ele não deve fazer. Eu me estressei com o colega de trabalho. Não foi com as crianças. Eu sou uma pessoa fácil de se lidar, mas é o ser humano adulto que sabe o que deve e o que não deve fazer que nos estressa. Eu estresso você, você me estressa. Sim. Só que como eu não posso ir para cima de você, eu fico quieta. E aí eu estou no meu ambiente de trabalho. E aí, Jaque, sabe o que acontece muitas das vezes, que já aconteceu comigo? A pessoa acaba descobrindo o nosso ponto fraco e aí só fica sapateando em cima da ferida, sabe assim? Ai, ela não pode falar assim. Aí ela vai chorar, daqui a pouco... Vamos supor, né? A pessoa que chora. Ah, a Alda é chorona, então eu vou fazer raiva pra Alda, que daqui a pouquinho ela começa a chorar. E eu falo, aí, tá vendo? Ah, Alda, aconteceu isso na Fazenda agora, 17. Você viu o que aconteceu na Fazenda? A moça chamou o cara de fracassado, um ator aí que tá... Talvez mexeu no ego dele, né? Nossa, o cara surtou, pô. Jogou água no rosto dela e... Eu não sei se ele foi expulso. Quem tá acompanhando aí a Fazenda 17 aí pode falar pra mim se ele foi expulso ou não. Mas assim, eu não sou uma pessoa de engolir desaforo. Certo. Não sou. Só que tem locais que a gente tem que segurar a bronca, respirar lá fundo. Ainda mais quando eu sou uma dessas. Ainda mais quando é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém, né? Isso mesmo. Mas você sabe uma coisa, Max? Já que pelo visto ela trabalha em escola, né? 80% dos meus atendimentos são de professores. Ai, Jaque. São pessoas que trabalham em escola, de alguma forma. Por quê? Aquela de você lidar com a criança de uma forma, tem os pais da criança que lhe vêm com outra ideia, e tem a própria direção, o governo, o Estado, aí são várias ramificações. Exigências, cobranças e resultados positivos ou não, né? Então, a maioria vem... 80% dos meus atendimentos são de professores. Jaque, quer acrescentar mais alguma coisa? Então, é igual ela falou que as doenças que a gente tem psicológicas, né? É adquirida no dia a dia, quando a gente não tem os 5 minutos de soltar. Não. Eu, por exemplo, para mim soltar toda a minha raiva, eu vou na praça aqui e grito. Podem me chamar de doida, mas eu estou soltando toda a raiva. Tá certa. Mas você sabe eu que não estou tendo tempo muito... de fazer isso, então foi quando eu tive essa pane. E foi presente de aniversário, por incrível que pareça. Meu Deus. Porque foi no dia 20 de maio, eu faço aniversário no dia 17. Eu lembro que você mandou foto lá no... Você foi no Glória, né? Isso, me desencadeou tanta coisa que eu tive que passar no cardiologista. Estou tendo que acompanhar a minha pressão, eu estou tendo que fazer exames, pus o Holter, pus o mapa, então lembro também, desencadeou várias coisas. Problema acho que ela falou de gordura no fígado, alguma coisa assim. Isso. Nossa, desencadeou tanta coisa que eu fico assim, meu Deus do céu. Como aí eu pergunto para você, Jaque. Jaque, ó, ouça. O que você está fazendo para cuidar das suas emoções? Voltando a dar os 5 minutos de louca. Mas a raiva, ela é importante também, sabe para quê? A raiva é a nossa energia que dá força para a gente colocar a criatividade em prática. A gente não fala, vou fazer isso aqui na força do ódio? É, verdade. Mas eu tenho um defeito, assim, porque na hora da raiva, se eu falar tudo que eu quero falar... Depois vem a minha consciência e fala assim, você não deveria ter falado isso aí. Então, porque aí você vai colocar o seu ego em evidência. Você não deveria ter feito o que você fez. Então sabe? Se você for lá e esmurrar o travesseiro, aí depois você pensa direitinho o que você poderia falar. Porque, eu não sei, eu acho que se eu começar a falar coisas para colocar... nós seres humanos, somos especialistas em colocar as pessoas para baixo.
Então, mas com qual fundamento? Para que eu me sobressaia, para que Exato, eu não seja exato, atingido exato. pela sua maldade. Exato. Só que uma coisa é Tipo, você... você me faz mal, aí se eu começar a falar pra te atingir, eu vou colocar você pra baixo do nível que você me deixou. E qual seria a melhor atitude? Não sei. Sair fora. Aí eu não tô nesse nível ainda. Você sai fora, vai lá no travesseiro, esmurra o travesseiro e depois você fala, agora eu vou colocar essa energia toda em outro ramo, em outra Ou circunstância. então, sabe o que eu faço? Ô Jaque, quer acrescentar mais alguma coisa? Que eu tenho que fazer outras perguntas aqui. Não, é só assim, eu acho que a gente deve pôr para fora aquela raiva naquele momento, porque se deixar para depois, você morre. É. Porque o médico foi bem claro comigo. Ultimamente está morrendo mais as pessoas saudáveis do que as que estão doentes. Sim, São por usuários. causa de momentos assim. Qual seria a dica pra ela, Alda? Tratar das emoções. Tratar Não das adianta emoções. ir na praça gritar, sendo que depois ela vai se abastecer da mesma A gente raiva. guarda, né? É. Viu, Jaque? Qualquer coisa, chama a Alda no Zap Zap aí, ó, e grita no celular que eles... Estou de volta no dia certo. Isso. Tá bom, Jaque? Vou desligando aqui. Obrigado. Qualquer coisa, chama a gente aqui, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Bom dia. Ô, Jaque, Bom a Carolzinha tá aí? Tá, E o Hércules? tá aqui. Desce da cama, Hércules, sem vergonha. Me faz raiva todo dia. Tchau, Olha Jaque. sua canela. Tchau. Obrigado. Tchau. Alda, vamos voltar aqui, ô Alda. Gente, hoje vivemos em tempos em que o corpo fala, mas é a alma que grita. Cada vez mais pessoas estão adoecendo por dentro. O que a Alda está falando aqui, ó, com ansiedade, depressão, crise do pânico, estresse também. O estresse, sei lá. Mas o que está realmente por trás dessas doenças emocionais? Porque nas periferias do nosso bairro aqui, esse sofrimento parece ainda mais silencioso, principalmente entre homens e mulheres. Hoje, aqui na Rádio Tiradentes FM, e nós estamos com o Inspire e Respire, que é comandado aí pela Alda Marinês, a nossa terapeuta holística, estudiosa das emoções e também das energias humanas. Ela vem nos ajudar a entender o que está por trás desse adoecimento coletivo e como podemos começar um caminho de cura dentro e fora do sistema. Ô Alda, hoje o número de pessoas com doenças emocionais tem aumentado muito. Na sua visão, por que estamos tão doentes emocionalmente como sociedade? Porque a gente está muito robotizado, automatizado. A gente está fazendo tudo no automático. Já assistiu aquele filme Clique? Clique. Ele é interessante que a gente está vivendo isso. Então, assim, eu não tenho... Mostra o anseio da pessoa, o clique, né? Ah, quero ver o amanhã. Só que aí você quer ver tanto o amanhã que hoje você não aproveita. É. E aí depois, quando chegar lá no amanhã, conclusão. você fala, o que aconteceu que eu não vi? Então, por O que que eu as- perdi, Perdeu tudo. né? Perdeu E ele vê tudo. que ele perdeu tudo. Porque está no automático. Então é o tal do sentir. Quanto mais você sente o presente, Desculpa te cortar. Ele foi tão pra frente, né? Pulando as etapas da vida, que quando ele parou pra viver, era o último dia de vida dele. acabou. E a vida da gente acaba sendo assim. Se Muito você for louco. observar, a vida da gente é assim. Que nem você falou que muitas pessoas saudáveis estão tendo... Falece, vai para o hospital, tem algum desconforto. Por quê? Por conta desse automático. Se você vive o seu dia a dia aproveitando, sentindo verdadeiramente o que está acontecendo, então é aquele papinho besta de ficar vendo passarinho, olha o passarinho, olha a borboleta. Literalmente seria isso. Mas de uma forma racional. É você aproveitar cada situação. E por que na periferia, não só na periferia, Max, mas é da humanidade em geral. Não. Você vê adolescentes, que os adolescentes eles estão com crise de ansiedade e os pais não estão vendo. Os adolescentes eles estão se mutilando e os pais não estão vendo. Um sinal é o adolescente, o mãe e pai, que fica muito tempo trancado no quarto. Já não é um bom sinal. Não é bom sinal. Ele não quer mais se socializar, ele quer ficar mais excluído, mais no canto dele lá, no mundo Só dele. que aí os pais têm um monte de coisa para fazer, entrega o Passa. celular e fala, vai para lá que eu tô ocupado. E por aí vai. Ah, a minha filha é assim. Ah, a minha neta ela é assim mesmo, ela não gosta.
Ó, ele só sai do quarto, pega a comida, volta pro quarto. Sai do quarto, vai no banheiro, volta pro quarto. Ó, é um mau sinal, hein? Não é um bom sinal, não. Não, ele é caseiro. Não, vai lá, senta lá, conversa com ele. Tá acontecendo alguma coisa na cabeça dele ou dela, né? Só que também tem aquela, né? O adolescente, ele tem a certa dificuldade em colocar pra fora. Sim. Porque ele acha que os problemas dele são banais. Entra naquele assunto que a gente conversou, que você falou que... Daquela situação que você falou, não, tá quase errado, senta aqui, vamos conversar. Sim. Então E você mesmo assim, não sabia expressar, né? não sabe expressar. Então, para o adolescente falar que ele queria participar daquele grupo, mas ninguém gosta dele. Ou então um sofrimento. No caso que a gente estava conversando antes, Sim. estavam passando por um sofrimento, Mas não podia contar, mas não podia sabe contar. não sabia expressar, não sabia como seria a sua reação. E você teve que sentar e conversar. Peraí, vem cá. A gente tem que parar um minuto no dia, na vida, e dedicar uma atenção. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, eu respeito. Por exemplo, minhas filhas. Mas você viu sinais. Eu percebo que tá acontecendo alguma coisa. O que foi? Nada. Aí eu vou de novo. O que foi? Nada. Aí eu vou de novo. O que foi? Nada. Eu falei, agora vamos sentar aqui e vamos conversar. Porque alguma coisa está acontecendo. Então é aquela, você tem que dar a tal da como é que fala? Privacidade do adolescente, que agora é um tal de ter privacidade. Tem que ter a privacidade do adolescente, mas você tá de olho ali. Então uma queixa que ele Mas traz... não seria mais interessante ser amigo do adolescente? Mas assim, às vezes os pais não sabem ser amigo. Mãe, ó, senta aqui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que tá acontecendo? Na escola eu tô sendo perseguida. Na escola não é mais fácil do que o adolescente ficar guardando. Não vou falar pra minha mãe, não, que a minha mãe... Então, mas aí é aquela, são duas pessoas para lidar de temperamentos diferentes. Os pais e o adolescente. O adolescente, ele já tem... Aí o pai fala, isso é frescura, deixa disso. Vai lá e você tem que romper com isso. Mas ela não sabe como romper com isso. Então, assim, é ver o que realmente está acontecendo com a criança, com o adolescente. Por que ele é tão tímido? Por que ele é tão enrustido? Por que ele é tão travado? Então aí você vai ver coisas lá de trás. Tem algum ponto que desencadeou esse gatilho para ele ser tão travado assim? Sim. E aí o que faz? A criança não sabe ir para terapia e falar que está acontecendo isso e aquilo. Às vezes ela não confia, às vezes ela não quer, às vezes ela não sabe. Tem várias técnicas. Você pode ir para o terapeuta, você pode ir para o psicólogo, psiquiatra. Aí cada grau é um tratamento. Certo. Você pode tomar floral. Floral é uma coisa que você toma e você não percebe que está fazendo transformação interna. E aí você vai conseguindo aos poucos passar de uma situação para outra, de uma fase para outra, de um degrau para o outro. Mas o que a gente não pode nunca é deixar as emoções debaixo do tapete. Isso explode. Precisamos aprender a trabalhar com as emoções. É trabalhar que você falou a palavra? Qual que era a palavra? Transmutar. Não, o que a Jaque estava fazendo com a emoção? Que você falou, ela vai lá na praça, grita. Mas, Jaque, você tá... Alguma coisa com as emoções? Tratar as emoções, né? Sim. O que seria tratar as emoções? Tratar as emoções no caso da Jaque, por exemplo, ela vê que ela é uma pessoa temperamental, mais raivosa. E ela jogar essa raiva toda em alguma coisa para ela. Então é assim, por exemplo, ela tá com raiva. Então se ela for lá e ela tem que pintar a parede, se ela vai e ela coloca toda aquela raiva em pintar a parede, vai passar a raiva e ela vai ter o benefício da parede pintada. Entendeu. Uma válvula de escape é muito interessante. Entendeu. Só que você também não vive só de válvula de escape. Então é um conjunto. Mas tem gente que, principalmente a gente que é homem, rapaziada, a gente muitas das vezes, o estresse que a gente não quer falar pro patrão, pro encarregado, pro colega de trabalho, pro motorista, pro cobrador, pra aquela pessoa que te empurrou no corredor do ônibus, do trem, chega em casa e te descarrega na mulher. Aí não pode, né? A gente Aí descarrega, não pode. Chega em casa dando coice no filho, na mulher, no gato, no cachorro, em todo mundo, tá todo mundo errado, cara. Só que a mulher também não entende, fala que ele é cavalo, não sei o que lá, mas você não tá legal? Chega e fala, ó, hoje eu não tô legal, cara. A sinceridade é a melhor coisa que tem. Passei raiva no serviço, hoje eu não tô bem não. Deixa eu ficar quieto aqui uns 5, 10 minutinhos aqui no meu canto. Já a gente vem e... Porque fica, o que foi? Mas você vê como é difícil você lidar também com a mentira, né? Não. Você gasta uma energia muito grande em você manter uma mentira. Então, seja você disfarçar que tá tudo bem no trabalho e você chegar em casa sorrindo, alegre e saltitante, sendo que não é isso. Então, você manter a mentira é desgastante. Eu sempre falo, e eu não sei se eu já falei pra você, que eu tive 2 tipos de depressão.
Aquela depressão que você fica trancado no quarto, eu já fiquei trancado num quarto durante 1 ano, acho que foi 2 anos, durante 2 anos trancado no quarto, sem tomar banho, sem me alimentar. Eu só me alimentava porque minha mãe levava um miojo lá, um macarrão instantâneo, que miojo é marca, né? Um macarrão instantâneo pra mim comer. Só isso que eu comia. E, Um homem desse tamanho. e depois eu tive uma outra depressão, que era quando eu tava divorciando da mãe do meu filho, não porque eu tava sentindo falta dela, o estresse causado nesse negócio de É depressão uma aí. desestrutura muito grande, né? Aí, o que aconteceu? Como eu trabalhava de locutor, eu não podia ficar triste. Aí eu tive que... A minha depressão, eu falo assim pro pessoal, que eu tive uma depressão que era a síndrome do palhaço. Por fora era a pessoa mais alegre da empresa, mais feliz. Aqui nunca tinha problema, aqui tava pronta para ajudar todo mundo, mas é só eu saber como eu tava por dentro. Interno estava destruído, né? É esse o disfarce que é difícil de manter. Então, assim, você chegar e falar, hoje eu não tô bom, você como um locutor, você tem que passar alegria. Como é que você vai dizer que você não tá bem? Eu não posso chegar Só aqui, que é em ambiente. Você não pode aqui no seu ambiente de trabalho falar, gente, hoje eu tô numa deprê, me ajuda. O que me ajudava era personagem. Sim. Quando eu chegava no meu trabalho, como era locutor, quando eu chegava no meu trabalho, eu me vestia de um personagem. Não, agora eu sou locutor, esquece. Mas isso daí entra no arquétipo, Max. Não. O que é o arquétipo se você não enrustir um personagem? É o que a gente falou outro dia da Mulher Maravilha. Então você tá lá numa situação de baixa autoestima, você veste aquela imagem da Mulher Maravilha e ali você vai se transformando. É diferente de você montar um personagem como sobrevivência. Certo. Então assim, eu sou fraca pra caramba, mas eu boto aqui a minha cara de super-herói. Mas tem gente que faz isso. Ou se tem. E aí são essas pessoas que explodem aonde? Na depressão, no burnout e em tudo que é. Vai. Ó, segundo o SUS, para você essa pergunta, hein? Segundo o dado do SUS, os transtornos de ansiedade e depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, tá vendo? É isso aí. O que isso revela sobre o modo como vivemos? Nossa terapeuta holística Alda Marinês. Depressão é você viver no passado, ansiedade é você viver no futuro. E você vai no médico, você está com crise de ansiedade, com vestígio de depressão. Como é isso? Você está no passado, você está no futuro. Você não está vivendo o presente. Você não vive o presente. Então é assim, eu tenho que, por exemplo, hoje é terça-feira, mas eu já estou todinha programada com o que eu vou fazer na próxima terça-feira. Eu pulei a semana. Então, agora vai dar meio-dia. Eu tenho que aproveitar o meio-dia. Senão você já tá Eu tenho que ter uma agenda, sim, programada, tal, tudo bonitinho. Só que eu tenho que viver o momento presente. E é isso que tá acontecendo, né, Alda? É que nem eu tava falando do celular. Eu mandei mensagem hoje de manhã, 6 horas da manhã. Eu cheguei aqui 10, eu não tinha olhado o celular até então. E até agora eu não olhei. Ou seja, eu vou ver meu celular depois das 2 horas da tarde. Por quê? Eu vou almoçar. Então eu vou cuidar de mim, eu tô aqui, vou cuidar de mim e depois eu vejo o celular. Só que as pessoas elas estão ligadas nele 24 horas. E sempre programando alguma outra coisa. Uma outra mentira que eu vou contar, um outro personagem que eu vou montar, um outro disfarce que eu vou manter. Isso dá ansiedade, isso dá depressão. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas ela era tão calma. Depois que a pessoa bate as botas, né? Ai, nossa. Ou então quando a pessoa explode, nossa, mas a Alda era tão feliz, ela estava sempre sorrindo. Porque isso acontece... Gente, nós estamos vivendo os últimos dias aí de setembro, né? Setembro amarelo. Sim. Que vem combatendo aí o suicídio. E isso acontece quando a pessoa também tira a vida. Nossa, mas ontem ela estava tão bem. Sim. Mas a gente não sabe como tá por dentro. Então aí você pensa que a pessoa teve um rompante desse... A gente rotula tudo, né? Por 2 motivos. Ou ela está em dificuldade financeira, ou teve um fim de relacionamento. Mas não é isso. É o que ela carrega a vida inteira. É as dores que ela carrega a vida inteira. Isso que eu fui aprendendo. Só que assim, com terapia da Alda. São dores que a gente carrega de uma forma desnecessária. Por que você tem tanta dívida? Será que você gasta demais? Por que o relacionamento acabou? Será porque não eram 2 pessoas que estavam vivendo mundos diferentes? E aí, se você assume que você estava vivendo um mundo diferente, você passa a viver o seu mundo verdadeiro. E eu não faço mais parte do seu. Gente, o que a Alda tá falando é o seguinte, ó.
E muitas das vezes, experiência própria, tá? Você tá num relacionamento aí, ó, sofrendo há anos, cara. Há anos, achando que seu mundo vai acabar se você não ficar com essa pessoa. Depois que você desapega, passa pelo que você tem que passar de tristeza, de chorar. Você vai chorar, mas uma hora você vai parar de chorar, hein? Pode escrever isso aí. Você vai se sentir tão bem, você fala, nossa, eu tô tão bem sozinho, pô. Você sabe que esse negócio de relacionamento é complicado. Porque, por exemplo, sou casada, tenho os meus filhos, né? Tudo certinho, o nosso casamento. Para a sociedade, ele tá perfeito. É maravilhoso. Somos um referencial de casal. Não. Nossa família é família perfeita, família margarina. Só que dentro de casa tem várias questões que eu tenho que disfarçar para você e você tem que disfarçar para mim. Olha que coisa que a gente está vivendo. Eu estou sendo verdadeira? Não. Não. Você está sendo verdadeiro? Também não. Mas vamos continuar por conta dos nossos filhos. Você acha que o teu filho não está vendo tudo? Verdade. Você acha que o teu filho não está se abastecendo de emoções negativas, que isso daí vai refletir numa crise de ansiedade? Aí você fala, mas eu era o pai perfeito, eu era a mãe perfeita, eu dava de tudo, Mas eu fazia de tudo. O casal não tinha O casal aquela não conexão, tinha né? a sintonia. E a criança, ela percebe. Ela pode não falar, mas ela percebe. E aí você fica mascarando aquela situação para não machucar os filhos. Mas os filhos já estão machucados. Ô Aldo, por que a gente que é homem ainda tem dificuldade em reconhecer as nossas emoções? É aquela coisa máxima, né? De que homem tem que ser forte. Homem não pode chora. demonstrar emoção. Esse negócio de chororô é pra mulher. Homem não pode. E esse homem não pode é o que a gente tá vendo mais homem mascarado. Ele não pode demonstrar que ele tá frágil. Ele não pode. E esse não poder sobrecarrega. Ele internaliza cada vez mais aquela máscara do herói. Então ele tem que salvar todo mundo, só que ele está destruído. E aí lá dentro, no fim das contas, vai dar E no caso das mulheres, ô Aldo, especialmente as mulheres da periferia, o quanto o acúmulo de papéis, mãe, trabalhadora, cuidadora, e outros milhares de papéis que só uma mulher sabe o quanto de coisa que ela faz, impacta na saúde mental. É a ansiedade, é a sobrecarga. É por isso que eu digo que a mulher, por exemplo, a mulher ela não tem como fazer outra coisa senão tudo. Ela tem que fazer absolutamente tudo. E que horas que ela cuida dela? Isso. Ela tem que ter o momento dela. Então é assim, de tal hora até tal hora, no dia tal, não tô. Porque eu preciso ter alguma coisa para eu me beneficiar, para eu ter a minha recarga de alegria. Sabe o que eu fico pensando? O cara é casado, brigou com a esposa durante o dia, quebrou o pau durante o dia, no serviço, mandando mensagem, parará, piriri. Aí chega a noite, a mulher é mais sentimental, né? Uhum. Ela tá chateada, tá magoada. Aí o cara vai procurar a mulher, como se nada tivesse acontecido. Então, as emoções ali envolvidas, ninguém toca no assunto. E ela, pra não arrumar confusão e não querer discutir a relação naquele momento, fala, pô, mas agora? Você viu o que você falou pra mim durante o dia? Ela acaba cedendo. Machuca ela? Machuca. Em cima dessa pergunta tem essa outra aqui, ó. Alda, há uma espécie de sofrimento silencioso entre as mulheres, que carregam tudo sozinha? Dessas duas coisas aí que você falou, por exemplo, o homem ele é mais visual. Então ele vê uma mulher bonita, ele fala, nossa, que coisa maravilhosa. A mulher, ela tem aquela coisa da conquista. Então, a mulher, se ela ligar pro cara e falar, vem aqui, ele vai. Agora, se o homem falar pra ela, vem aqui, ela fala, o que é isso? O que é isso? Porque tem aquela coisa de conquista. Então é essa que você tá dizendo aí, que passou o dia inteiro numa discussão, Sim. e chega no final do dia e vai procurar a mulher. O que é isso? Ela tem a conquista. É o yang, é o yin, é o feminino. Agora, essa outra pergunta que você fez é aquela, o que a mulher tem que lidar com toda a situação do dia a dia. Algum sofrimento silencioso que ela carrega por carregar tudo sozinha? Ela carrega, no mínimo, a angústia, a sobrecarga por ter que lidar com tudo sozinha, por ela não ter um apoio do lado dela, que possa estar ali presente para auxiliar, seja lá no que for. Não é carregar minha sacola. Não é isso. É você estar disponível para a pessoa, que ela tenha uma busca de um afeto, Certo. que ela tenha a busca de uma diversão, que ela precisa ter amigos com quem ela possa conversar. A conversa é muito enriquecedora, é muito importante numa mulher onde ela carrega tudo sozinha. E o carregar é um ponto de vista.
Eu faço tudo com muito amor ou eu faço tudo por obrigação? É diferente. É diferente. Eu tenho que correr no mercado porque acabou o arroz, eu tenho que correr no mercado porque acabou o feijão, ou eu estou indo porque para repor a minha casa. É diferente a maneira como você faz as coisas. Se você tem condições de fazer tudo de uma forma onde fica tudo ali aconchegante para você, sabe? Acabou o arroz, você abre outro pacote. Acabou o feijão, você abre outro pacote. E não aquele desespero. Se você não tem um apoio, a mulher que ela lida com tudo sozinha, ela precisa ter um apoio. Esse apoio, para cada um, é de uma forma. Ô Alda, para a gente finalizar aqui, em relação a isso, acaba reverberando nos filhos também, né? Porque aí o filho começa a andar com mais amizades, começa a beber, começa a usar droga, começa, por não saber, também se expressar para a mãe, né? Sim. No caso de um lar que vive de aparência. Esse viver de aparência Né? é frustrante. É frustrante porque a hora que a máscara cai, você fala, puxa vida, que triste. Só que, por exemplo, às vezes a criança ela não chega nos pais para não incomodar. Porque os pais Mas já ela estão... carrega isso. Aí na Ela adolescência carrega. ela é externa. Ela carrega porque ela tá vendo o tempo inteiro, tá ali no dia a dia. Ela tá vendo aquela máscara o dia a dia. Então eu tenho que me manter de forte, eu tenho que me mostrar forte. Mas no fundo eu não tô tão forte assim. E a criança ela percebe isso. Então se ela tem as questões dela, como é que ela vai chegar em você que já está enfraquecido? Eu vou atrapalhar, eu vou incomodar. Nesse de que eu vou atrapalhar, eu vou incomodar, quando adulto, ela não merece nada de bom. Ou quando adolescente também. Então ela lida com situações negativas o tempo inteiro porque ela não merece nada de bom. Que eu lembro assim, ó, que quando adolescente, a nossos terapeutas era a gente mesmo na rua. É, porque a nossa vida era diferente, né? Né? Não, porque assim, ó. A gente vivia na rua. Porque é assim, minha mãe em casa falou assim, minha mãe também falou assim, eu falei pra ela assim, assim, assim. Eu falo, não, eu não falo assim com a minha mãe, não. É. Mas é por isso que eu bebo. Eu falo, você bebe? Bebe o quê? Bebe isso aqui, ó. Deixa eu ver. Entendeu? Aí, Sim. por não ter uma Alda na nossa vida, a gente acaba, por caminho, acaba acumulando problema. Olha, Max, eu vou falar uma coisa que também acho que é questão de respeito. Na minha época, na minha adolescência, eu tinha um monte de amigos bons e tinha os amigos que não eram Sim, tão da bons. pesada que a gente fala, né? Os amigos que não eram tão bons, quando eles iam fumar alguma coisa que não era do nosso ambiente, ele virava pra gente e falava, eu vou ali. E não vai você atrás pra você ver o que é que você levava uma pizza. Antigamente tinha isso, né? Tinha. Hoje Hoje em dia não. Hoje em dia eu te ofereço e eu quero que você pegue. Pega aí, não vai dar nada. Pega aí que não tem nada. Então é questão de respeito. Aí é diferente. É diferente. Isso é em tudo na adolescência. Não, o que você tá falando é verdade. Eu lembro que quando a gente ia jogar bola, os caras iam fumar maconha assim, os caras falavam assim, fica aí, moleque. Vem. Onde vocês vão? Fica aí, moleque. Dava um grito que não vai não, né? Vem pra cá. Alda, eu queria encerrar, mas pra gente encerrar, qual mensagem você deixaria para os homens e mulheres que estão nos acompanhando aqui e que estão emocionalmente cansados, mas ainda não desistiram de recomeçar? Tira sua máscara. Tira sua máscara, olha nos seus olhos e veja quem verdadeiramente você é. Não importa a imagem que você tiver de você, que ela seja negativa, mas se você perceber esse negativo, você consegue transmutar ele em positivo. Como? Olhe no espelho e reconheça o seu valor. Olhe no espelho e veja quem você verdadeiramente é. E não se importe com a opinião dos outros. A sociedade, ela não está nem aí para você. Você pode ter o melhor cargo, o melhor posto ou o pior. Ninguém está nem aí. Então olha para você, tira essa máscara e assume quem verdadeiramente você é. Tira esse peso que não te pertence. Olha aí, tá vendo? Gente, então depois dessa conversa com a Alda Marinês, ela vai voltar na terça-feira que vem. Já fica aqui a dica para você que quer fazer essa terapia em grupo. Que ficou claro, né, que a doença emocional não nasce do nada. Ela é resultado de uma vida acelerada, de dores guardadas e de uma sociedade que ensina a calar o que o coração grita. Mas também fica o recado que é possível curar, tá vendo? Segue a dica da Alda aí. Cuidar da mente, cuidar do corpo, da energia é um ato de resistência, especialmente na periferia, onde a sobrevivência é diária,
mas a esperança também é. Que essa entrevista do Inspire e Respire possa te ajudar aí você a buscar ajuda, a se escutar e a cuidar de si. E também acreditar que sentir não é fraqueza. É o primeiro passo para curar. Nos vemos então aí na próxima terça-feira. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alda? Essa resistência não é de luta. É de você colocar o seu poder para fora. Isso. É você ver o quanto você é resistente para o seu benefício. E lembre-se, hein, a saúde começa por dentro. Tá bom, gente? Até a próxima terça-feira, Alda. Obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Alda, eu tô te assistindo, te acompanhando aqui no Instagram. Aonde que eu te acho nas redes sociais, Alda? Alda Terapias Naturais. Aham. E o WhatsApp é o 976285770. Ô, Alda, eu moro longe. Você faz terapia Online. online também? Sim. Olha aí, gente. Então, não tem desculpa, né? Não, Não tem desculpa. nem fronteira. E nem fronteira, tá bom? Seja você aonde você estiver aí e compartilha essa live, você que tá assistindo, acompanhando aí, com aquela pessoa, aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá passando por problema e você fala, ó, eu já te dei tanto conselho e você não conseguiu entender, assiste essa entrevista aqui, essa terapia aqui, ó, que a Alda falou aqui, que esse tema tem tudo a ver com você. Assiste aí quietinho aí, depois você tira suas conclusões. Tchau, gente. Terça-feira que vem tem mais. Eu já vou voltar finalizando o Max The Show, hein? Telefone de contato é o 98571-9636 da sua Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Já volto, fica aí, hein? Tchau, tchau. Aqui você curte Na Tiradentes FM. Sua manhã é mais no rádio, no computador. no celular. Rádio Tiradentes FM. em todo